Flamengo cumpre a sua missão, cumpre o seu papel e derrota o Racing no Maracanã por 2-1. Agora, um jogo bem travado, bem complicado, uma equipe bem difícil de ser batida, essa equipe do Racing tá bem difícil mesmo. E senti alguns jogadores, principalmente do Flamengo, as joias da base resolveram, mas eu senti ali as estrelas do Mengão um pouco apagadas, tá? Senti falta de Pedro, senti falta um pouquinho de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Parecia que o Arrascaeta não estava em forma física, que não tinha condições de jogo. Acho que o Gerson prendeu um pouquinho demais a bola. Não fez uma partida ruim, não entendo errado. Mas eu acho que ele travou um pouco demais a bola. O Ribeiro estava errando muita coisa. E o Pedro apagado. Talvez porque a bola não tenha chegado nele, mas muito apagado. Faltou aquela presença de centroavante que o Pedro tem. Aquele pivô, aquele cara forte fisicamente que domina a bola, ganha espaço dentro da área. Eu senti isso. Mas o importante é que o Flamengo venceu, né? O Flamengo está numa sequência invicta, uma sequência invejável invicta. Também não tem perdido mais na Libertadores. E assim, por mais que não esteja jogando futebol mais vistoso, por mais que não esteja goleando os adversários, o Flamengo está cumprindo seu papel, está vencendo os jogos e dá para ver que está progredindo. Então assim, vencer e empatar, isso dá um respiro para o Sampaoli, tira toda aquela pressão. Ele não tinha alguns principais jogadores, como foi o caso do Gabigol, que a gente sabe que é um homem muito importante nos jogos decisivos, que é um cara que chama responsabilidade, que puxa falta, que puxa marcação, que faz gol. Mas, de qualquer forma, venceu e agora está praticamente classificado. A gente chama de virtualmente classificado. Por que virtualmente classificado? Porque o Flamengo joga contra o Alcas e mesmo que perca, o Flamengo está com 8 pontos, né? O Nublense está com 5 e o Alcas está com 4. Então, por mais que o Flamengo perca para o Alcas vai a 7. A única coisa que não poderia acontecer seria a Nublense ganhar do Racing, e aí a Nublense iria a 8 pontos, se igualaria ao Flamengo. Mas, mesmo assim, ainda existe uma diferença de saldo de gols. Então, para que o Flamengo seja eliminado, para que o Flamengo não fosse qualificado para as oitavas de final da Libertadores, ele precisaria ser goleado pelo Alcas aqui no Maracanã, o que eu acho bem improvável de acontecer. E a Nublense precisaria também golear o Racing, coisa que eu também não acho que vai acontecer. Então assim, o Flamengo joga por um resultado simples, joga por um empate no Maracanã. Claro que a gente vai torcer para que o Flamengo ganhe, e é obrigação que o Flamengo vença essa partida. Até porque tem tudo para estar completo, né? Ter aquele time ideal com Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, todo mundo à disposição, né? Mas assim, o Sampaoli, ele reclamou muito do gramado do Maracanã, falou que as condições de gramado não estavam boas, mas eu honestamente senti que o time ele entrou muito ligado no começo do jogo. O Flamengo entra ali no 220, mas depois acaba se perdendo, acaba não tendo aquela concentração total que precisava ter, e isso fica comprovado no segundo tempo, porque volta e toma um gol, cara. Voltou totalmente desligado, parecia que estava ganhando de 2, 3, 4, 5-0. A impressão que eu tive é que o Flamengo quis fazer com o Racing exatamente o que fez com o Vasco no jogo passado. Só que 2 pontos são importantes. O Vasco é um time muito, muito, muito inferior ao Racing e o resultado não era tão elástico. Fora o fato de que nós estamos tratando de um jogo de Libertadores. Mas, assim, acho que esse é mais um ponto que o Sampaoli precisa trabalhar. O Sampaoli precisa, sim, bater na tecla da concentração e da intensidade. Porque o Flamengo, quando muda o tempo, o Flamengo perde muita concentração e principalmente muita intensidade. Mas as joias da base resolveram o jogo. O Wesley, um golaço do Wesley, passe perfeito. E ali o gol do Vitor Hugo foi meio que um gol atabalhoado. Ali foi meio que um gol sem querer. Porque eu acho que a bola era para o Pulgar, né? Se o Pulgar domina, provavelmente ele não teria feito gol, porque tinha um marcador na frente. Mas o Pulgar dá uma furada e a bola cai no pé do Vitor Hugo, que aproveita muito bem e faz o gol de classificação do Mengão. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Agradecer a sua presença, pedir para que se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos e acione o sininho de notificação. Valeu!